Paz do Senhor, pessoal do YouTube. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre estratégia, batalha espiritual e é claro que eu vou trazer aqui para vocês mais experiências sobrenaturais. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E não deixe de curtir esse vídeo se você gostar e deixar o seu comentário aqui embaixo para nos ajudar a propagar o Evangelho através da internet. Eu quero dizer para você que estamos em guerra. Não só eu estou em guerra, você está em guerra neste momento. Existe uma guerra espiritual que nunca cessa. É a guerra entre o bem e o mal que acontece nos ares. Eu vou provar isso para você dentro da palavra de Deus, que você crendo ou não, você ignorando esse fato, ele não deixa de existir. Essa guerra, ela é real, ela existe, ela está acontecendo agora, neste exato momento. É a guerra espiritual. E essa guerra espiritual, ela não acontece somente nos momentos em que você está passando por uma batalha espiritual. Muita gente acha que a guerra só acontece naquele momento em que você está com algum problema muito sério, algum levante demoníaco contra a sua vida, contra a sua família. Naquele momento onde a sua vida vira de ponta cabeça, as pessoas pensam que a guerra espiritual acontece só no momento onde você está lutando para a libertação de alguém que se encontra endemoniado. Não, a guerra espiritual, ela é constante na sua vida. O mundo espiritual, ele é ligado ao mundo real, ou seja, tudo que existe no mundo real depende de um mundo espiritual. Na palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 3 ao verso 5, diz assim: Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não milita legitimamente. Então, aqui em 2 Timóteo, nós temos a descrição da guerra espiritual. E a palavra do Senhor fala que você foi alistado por Deus como um soldado dessa guerra. Ou seja, você é participante desta guerra espiritual. Crendo você ou não, querendo você ou não, essa guerra é real e ela está acontecendo nesse momento. E muitas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, poderia ser evitada, muitas coisas poderiam ser evitadas, ou muitas coisas poderiam ter o seu rumo mudado através de uma estratégia espiritual. Em Atos capítulo 12, nós temos uma grande referência a respeito disso que eu estou falando. O rei Herodes havia matado Tiago e prendido a Pedro, né? Prendeu Pedro para matá-lo alguns dias depois. E a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele. Na mesma noite em que ele iria se encontrar com o rei Herodes e iria ser morto, a palavra do Senhor fala que Deus enviou um anjo dentro daquela cadeia, dentro do cárcere. Pedro se encontrava dormindo entre dois soldados, com algemas nas mãos e nos pés, e para fora da cela também eram guardados por alguns soldados, ou seja, ele estava numa segurança máxima, numa cela de segurança máxima, quando durante a noite apareceu um clarão dentro daquela cela, um anjo apareceu ali naquele lugar, e a Bíblia diz que aquele anjo tocou em Pedro, acordando Pedro, e as algemas dos seus pulsos se abriram, e aquele anjo levantou Pedro daquele chão, pediu que ele se vestisse, que pegasse a sua capa, e foi acompanhando Pedro para fora da prisão. E aí acontece algo muito interessante. A Bíblia diz que quando eles chegam de frente a uma porta de ferro que os separava da rua, a porta de ferro abriu-se por si mesma. Ou seja, Pedro ia caminhando para fora da cadeia com o anjo, e quando eles chegaram diante da porta de ferro fechada, aquela porta ela se abriu sozinha, automaticamente. Hoje em dia é muito fácil de acontecer isso porque existem portas automáticas, mas naquele tempo não existia isso. E aí aquela porta que era de ferro, ou seja, era algo material. As algemas que prendiam Pedro era algo material, do mundo real, do mundo carnal. Mas tudo aquilo que era real, tudo aquilo que era carnal, teve que obedecer a uma ordem do mundo espiritual. A porta de ferro, que era material,
se abriu por si mesma, sem que ninguém a tocasse, e Pedro passou e saiu daquela prisão com o anjo de Deus. Ou seja, essa história, ela conta como o mundo real depende do mundo espiritual. Ou seja, tudo aquilo que é da tua vida carnal, da tua vida material, seu trabalho, sua família, sua escola, tudo aquilo que é da sua vida material, desta vida, desta terra, depende do mundo espiritual. Se o mundo espiritual der uma ordem, se Deus der uma ordem, tudo acontece na sua vida material através da ordem que Deus deu no mundo espiritual. Da mesma forma, os demônios. Se algum demônio se levanta contra alguma área da sua vida, ainda que essa área seja material, seja seu trabalho, sua vida financeira, ou sua vida afetiva, sua família, sua casa, qualquer área material da sua vida, se os demônios, os principados e potestades se levantam contra aquela área da sua vida, seja por uma obra de macumbaria, seja por uma brecha que você mesmo tem dado, aquela área da sua vida vai sofrer consequências materiais decorrentes de um mundo espiritual. Em Efésios 6:10, a palavra do Senhor fala a respeito de estratégia de guerra mesmo, né? Ele fala sobre calçar os pés no evangelho da paz, sobre o escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. E depois que ele monta ali toda a sua armadura, né? Que é uma armadura espiritual, são atitudes suas na terra que fazem com que você tenha uma armadura espiritual. Ele continua te dando estratégia de guerra. Ele fala orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso, né? Então, em Efésios 6:10, é como se Deus ele sentasse com você em uma mesa e começasse a te dar estratégia de guerra. Como você deve ir para a guerra, alguns conceitos dessa guerra, né? E o que são estratégias? O que são estratégias de uma batalha? Nada mais são do que um planejamento de como entrar na guerra, de como guerrear. Não existe nenhuma guerra sem estratégia. Ninguém sai ao encontro de um outro país, um outro exército, né? Simplesmente se encontra ali um exército e fala, vamos sair para a guerra contra aquele país, e simplesmente vão sem fazer um planejamento, sem fazer uma estratégia. Não existe isso. Não existe guerra sem estratégia. Mas nós cristãos, muitas vezes, estamos em guerra espiritual, não percebemos que estamos em guerra e saímos contra essa guerra sem um planejamento espiritual, sem um planejamento, sem uma estratégia. Sendo que o seu inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele é um ser estrategista. O diabo, ele sempre cria um plano, uma estratégia para ir contra os servos de Deus, para ir contra a humanidade, né? E a humanidade, ela tem que sim se sentar com o general da guerra, né? Que é o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Nós temos que nos sentar com ele diariamente e planejar quais vão ser as nossas estratégias para a nossa guerra diária contra o mal. Olha que palavra mais interessante aqui em Lucas capítulo 14, no verso 28. Ele diz assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escanear dele, dizendo, esse homem começou a edificar e não pode acabar. E aí ele fala sobre a guerra. Ou, qual é o rei que indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro de quem vem contra ele com 20.000. Então, essa palavra, ela fala a respeito de estratégia, planejamento. Ele fala, se você for construir uma torre, você precisa se assentar e ver se você tem condições de terminar aquela torre, porque senão as outras pessoas vão ver você construindo, vão ver que você não conseguiu terminar aquela torre e vão escarnecer de você. Ah lá, começou a construir, mas não conseguiu terminar. As pessoas vão caçoar de você, vão caçoar da sua fé. E aí no verso 31, ele fala claramente sobre a guerra. Ele fala, qual rei que vai sair contra outro rei numa guerra não se assenta antes para tomar conselho de como vai guerrear, né? Então ele diz, você precisa ter um planejamento para a guerra. A Bíblia diz claramente isso.
Nós precisamos ter um planejamento para a guerra. Mas como que a gente vai planejar, né, uma estratégia para a guerra se nem damos conta de que estamos em uma guerra? Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, tome ciência que existe uma guerra espiritual. Nos mínimos detalhes. O inimigo às vezes trabalha em pequenos detalhes. Às vezes você recebe, por exemplo, uma proposta de emprego, né? Para você sair do seu emprego e mudar de emprego. E se você não tiver uma estratégia espiritual, se você não costuma se assentar com o seu Deus para planejar as suas atitudes, às vezes você muda de emprego e acaba se dando mal. Às vezes aquela porta não foi aberta por Deus, foi aberta pelo próprio inimigo para te afastar de Deus, para destruir a sua família. Então, em tudo na nossa vida material, nós temos que sentar com Deus e planejar o que vamos fazer. Porque existe uma guerra em todo tempo, essa guerra não cessa, ela nunca acaba, ela é constante. Então, às vezes você recebe uma proposta de venda da sua casa, né? Uma proposta de morar em algum lugar, em outro lugar, se mudar. Então, você precisa sentar com Deus e planejar uma estratégia. O que eu devo fazer, Senhor? Eu devo tomar essa atitude? Não devo? Porque Deus é aquele que conhece o mundo espiritual. Você não está enxergando. Às vezes para você é uma boa proposta. Às vezes para você é uma oferta irrecusável. Mas para Deus, aquilo ali é um laço. Às vezes você vai perguntar para Deus se você deve fazer e Ele te diz claramente: não entre por essa porta. É um laço do inimigo. Não aceite essa proposta. É um prato do adversário para destruir a sua vida. E existem 3 tipos de estratégias espirituais. A primeira estratégia que eu quero falar para vocês é aquela que vem direto de Deus para você. Ou seja, você ora, você busca de Deus uma direção e Deus te dá uma estratégia por onde você deve andar, como você deve se posicionar, o que você deve fazer, como você deve reagir. A segunda estratégia espiritual é a estratégia que vem da sua parte. Deus não tem nada com isso, mas você tem a autoridade, a autonomia de planejar uma estratégia, contanto que essa estratégia não fira os princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus. Então você tem direito de fazer essa estratégia. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje mesmo, eu conversando com um amigo meu cristão, ele me disse que um irmão tinha uma estratégia de adoração, né? Uma vez por mês, ele se arrumava, tomava seu banho, vestia seu terno, sua gravata, passava perfume, se arrumava como se fosse sair, mas ele não ia a lugar nenhum. Ele ia simplesmente ao quarto dele, fazer a sua oração, né, fazer o seu período de adoração, mas ele se arrumava como se ele estivesse indo para um lugar muito importante. Ele queria chamar a atenção de Deus através daquela oração, através daquela adoração. Então ele criou essa estratégia na mente dele. Ele falou: eu vou me arrumar, eu vou me preparar como se eu fosse para um lugar muito importante, mas eu vou simplesmente para o meu quarto orar, adorar a Deus, ler a Bíblia, né? E essa estratégia era uma estratégia de como chamar a atenção de Deus para a adoração dele. E isso é válido. Deus, ele se empolga com ideias que você tem que sejam para o reino de Deus, né? Para empolgar o coração de Deus, para chamar a atenção de Deus. Deus, ele gosta desse tipo de atitude, né? De iniciativa, né? Então são estratégias que vêm do seu coração para Deus. Existem estratégias que vêm do coração de Deus para você. Às vezes você está orando, por exemplo, por uma pessoa que ainda não é convertida. E Deus, ele te dá uma estratégia. Deus coloca no seu coração assim, ó: faça um churrasco na sua casa, convide aquela pessoa, faça amizade com aquela pessoa no seu serviço. E aí você vai comendo pelas beiradas e você vai falando da minha palavra. Deus te dá uma estratégia, você segue aquela estratégia. Você começa a fazer amizade com aquela pessoa, começa a falar da palavra do Senhor e Deus vai agindo na vida daquela pessoa através da estratégia que Ele mesmo te deu. Agora, existe uma terceira estratégia, um terceiro tipo de estratégia que eu particularmente gosto muito, que é seguir as estratégias bíblicas. Ou seja, você lendo a palavra de Deus, você vê em diversos momentos da palavra que Deus deu estratégia para o seu povo. E através dessa estratégia que já está na palavra de Deus, você pode utilizar essa mesma estratégia para fazer algo na sua vida. Por exemplo, nós estamos numa batalha espiritual na minha igreja, né, por uma vida. Deus me trouxe à memória o jejum de Daniel de 21 dias e deu uma estratégia no meu coração, que através dessa palavra que está em Daniel, que nós fizéssemos esse 21 dias de jejum, de oração
por essa pessoa. Então é uma estratégia bíblica que Deus traz à sua mente, você lança a mão dessa estratégia que já foi usada uma vez na Bíblia e você faz de novo essa mesma estratégia na sua vida e isso tem dado muito resultado. Eu costumo dizer que dentre esses 3 tipos de estratégia, a estratégia bíblica é a estratégia mais segura. Você não erra quando você está fazendo aquilo que a palavra do Senhor diz. Porque quando vem de Deus para o seu coração pode ser enganoso. Pode não ser Deus te dando aquela estratégia. Quando vem do seu coração para Deus, o tiro também pode sair pela culatra. Você pode fazer algo que você acha que Deus está gostando e Deus não está se agradando da sua atitude. E quando a estratégia já está descrita na palavra de Deus, você não tem como errar, porque a palavra de Deus é a verdade e é a bússola para que nós possamos seguir um caminho de acordo com a vontade de Deus. E eu tenho uma experiência espiritual muito forte a respeito disso, que aconteceu no momento onde eu estava subindo o monte para orar, né, de madrugada. Quem me acompanha sabe que eu gosto muito de orar no monte de madrugada, mas nós estávamos subindo com uma igreja lá de Terra Preta, de uns amigos nossos muito queridos, e quando nós estávamos fazendo essa campanha no monte, a gente estava levando alguns jovens da nossa igreja para subir o monte junto com a gente. E ao passo que a gente estava fazendo isso, alguém chegou para o nosso pastor e falou para o nosso pastor que nós estávamos subindo o monte. Mas da forma como essa pessoa falou, talvez tenha induzido ao meu pastor ficar meio ressabiado com essa atitude nossa, né? Como a gente estava subindo com uma outra igreja, o meu pastor ficou meio receoso. Será que eles não vão levar o jovem vai acabar se desviando ou mudando de igreja? Eu não sei o que está acontecendo nesse monte. O meu pastor ficou com medo de estar acontecendo alguma coisa ali naquele monte que não fosse agradável aos olhos de Deus. Então, o meu pastor se levantou numa reunião de obreiros e deu a ordem ali em cima do púlpito, na frente de toda a igreja, de todos os obreiros, que não era para sair e subir o monte se não fosse com a nossa igreja, que a nossa igreja não estava subindo o monte e que ele estava sabendo que existiam pessoas subindo e que essas pessoas não eram para fazer isso, estavam proibidas de subir o monte. Só que a gente tinha no nosso coração a certeza de que a gente estava fazendo uma coisa de Deus, né? Era um propósito no monte, a gente não podia quebrar essa campanha do monte, a gente já tinha começado a campanha. Então, nós ficamos muito chateados, né? Nós que estávamos participando dessa campanha, ficamos assim na hora triste demais. Meu Deus, como que a gente vai fazer agora? Subir sem autorização do nosso pastor? Tá errado. A gente não pode subir sem autorização dele. E ele já deu a ordem em cima do púlpito na reunião de obreiro. Não tem como revogar isso. Não tem como convencer ele do contrário, né? Quem conhece o meu pastor sabe que ele é um homem muito bravo, ele é muito sistemático, entendeu? Então a gente sabia que a gente não tinha como convencê-lo de mudar de opinião na frente da igreja inteira. Então o que a gente fez? Nós tivemos a ideia de fazer exatamente como fez a rainha Esther. Nós trouxemos essa palavra à mente e falamos, vamos fazer a mesma estratégia da rainha Esther. Nós pegamos todo mundo que estava no monte, que estava fazendo essa campanha, colocamos todo mundo de jejum por esta campanha. Proclamamos o jejum, falamos, gente, nós vamos falar com o pastor, nós vamos pedir autorização dele, nós vamos pedir para ele mudar, né, de posição. Isso é algo muito difícil de acontecer, mas nós cremos que se todo mundo orar, jejuar, fazer como a rainha Esther fez, nós vamos conseguir com que ele estenda o cetro em nossa direção e nos apoie nessa campanha. E nós colocamos todo mundo de jejum, e o meu marido, Alexandre, foi o único que foi falar com o pastor. Eu me lembro que naquela noite, o meu pastor estava na igreja, dentro do gabinete pastoral, e o meu marido parou o carro num lugar, assim, perto da minha igreja. Ele desceu do carro e foi sozinho falar com o pastor. Eu estava dentro do carro em jejum, e existia um amigo meu que estava trabalhando no hospital próximo da igreja. E ele também estava em jejum, todos aqueles jovens que estavam participando do monte estavam em jejum, naquele momento. E eu me lembro que o carro do meu amigo parou atrás do nosso carro. Ele saiu do carro e falou, nossa, eu vim aqui na hora do meu café. Eu saí do hospital e vim aqui para ver se realmente Deus vai abençoar, que seu pastor vai mudar de ideia e vai nos abençoar para subir o monte. Gente, meu pastor não tem o costume de subir o monte. A minha igreja não tem o costume de subir o monte.
O meu pastor, como a maioria dos pastores, é um pastor muito zeloso, ele tem ciúme das ovelhas dele, ele quer cuidar do rebanho dele, eu acho que ele está certo quanto a isso, né? Ele estava com medo dos jovens irem e, quem sabe, se desviarem, né, da igreja, nessa de ficar pulando de galho em galho, e comendo pasto, né? A ovelha está comendo pasto de outro lugar, você não sabe que tipo de pasto é aquele. Então nós compreendemos totalmente o cuidado do meu pastor com aquela atitude. Porém, nós sabíamos que nós precisávamos terminar aquela campanha, que era de Deus, que a gente não ia mudar de igreja por causa disso, que a gente estava levando jovens para ser mais íntimos de Deus, né? Que era um lugar confiável. E aí nós fizemos aquele jejum. E aí o meu marido foi, e eu me lembro que ele estava conversando com o pastor, dentro do gabinete, só ele e o pastor. E o pastor olhou para ele, muito sério, que o meu pastor é muito sério, e falou para ele assim: tá bom, eu mudo de opinião, vocês têm a minha bênção para subir e fazer a campanha de vocês lá. Cuide dos jovens, não deixe que nenhum deles se desvie, não deixe que nada de mal aconteça, mas eu abençoo vocês para subir aquele monte. Aí meu marido saiu da igreja, assim, entrou no carro e falou: gente, ele mudou de ideia, ele nos abençoou. Meu Deus, eu peguei o celular na hora, comecei a avisar todo mundo: vamos subir o monte na próxima sexta-feira com a bênção do nosso pastor. O jejum deu certo, Deus ouviu a nossa oração, ele olhou para o meu marido falando aquelas palavras e sentiu graça nos olhos do meu marido e estendeu o cetro positivamente e nos abençoou para terminar aquela campanha. Essa experiência mostra que qualquer coisa da sua vida, material, secular, seja ela do seu trabalho, seja ela da sua faculdade, às vezes você está sendo perseguido, né, por alguém da sua própria igreja, e ao invés de você sentar com Deus e planejar uma estratégia, você prefere: não vou voltar mais nessa igreja, vou sair dessa igreja, vou mudar de igreja. Sem pedir autorização para Deus, sem sentar com Deus. Deus, ele quer te dar uma estratégia. Se às vezes alguém está se levantando contra você, a sua guerra não é carnal, a sua guerra não é contra carne, contra o sangue, contra irmão nenhum. A sua guerra é espiritual, a sua guerra é contra o diabo. Então você tem que sentar com Deus e pedir: Deus, me dá uma estratégia. Me dá uma estratégia para eu mudar essa situação, mudar esse cativeiro. E Deus, ele com certeza vai te dar uma estratégia dentro da palavra de Deus, de acordo com os seus princípios. E o nome do Senhor vai ser glorificado e você vai ter vitória nesta guerra. Então, se você está em guerra, você que sabe que está em guerra, está tudo virando de cabeça para baixo, você tem consciência da guerra, não perca tempo. Não entre nessa guerra despreparado. Não vá para a guerra sem armadura, sem as vestimentas certas, sem as armas certas. Não vá para a guerra sem a estratégia certa. Deus, ele quer sentar com você e planejar cada uma das suas atitudes. Que esse vídeo possa edificar a sua fé. Deus abençoe. Não esqueça de me procurar nas minhas redes sociais. O Instagram é Kelly Salles Oficial e a página do Facebook Ministério Kelly Salles. Deus abençoe. Até o próximo vídeo e fique firme. Em nome de Jesus. Tchau.